Bom dia novamente ao senhor, muito obrigado aí pelo convite, aos colegas do painel, aos amigos e espectadores que estão assistindo esse evento extremamente renomado. Antes de começar aqui a elencar algumas situações que eu acho que vão contribuir para o painel, queria só reforçar que a LACMA é a maior agência marítima portuária do Brasil, 22 escritórios próprios pela costa brasileira, tem de 6.000 escalas por ano, tá? E, além disso, possui 2 terminais alfandegados, tá? 2 portos secos, um em São Bernardo, outro em Taubaté. Tá? Professor e colegas, eu acho que as apresentações foram extremamente contributivas, né, para o painel. É muito satisfatório olhar tudo e aprender com vocês. Mas eu queria trazer alguns assuntos aqui, né, relacionados a esse painel. A gente hoje está muito melhor do que ontem, né? Isso é inevitável, né? Temos aí um crescimento de exportação muito expressivo, mas existem alguns problemas e algumas soluções que nós queremos trazer para cá, né? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é sobre as taxas portuárias, né? Nós que trabalhamos com agenciamento marítimo portuário viajamos muito, né? Temos muitos contatos com armadores ao redor do mundo, e isso é um grande questionamento que sempre é trazido pelo pessoal que está fora. A gente tem aqui uma diversidade de taxas portuárias, de cobranças, que acabam deixando o nosso Brasil um pouco mais ineficiente, né? O que eu digo com isso? Você não tem uma equalização de taxas marítimas portuárias, você tem diversas nomenclaturas, você tem diversos valores, você tem diversas cobranças. Tá? Uma das propostas que eu acho que a gente tem que discutir e tem que avançar é com uma equalização de taxas portuárias. Não se dá para cobrar uma taxa X no Porto de Santos e uma taxa Y no Porto de Tubarão, de Vitória, por exemplo, exportando a mesma mercadoria, né? O armador que paga essa taxa, ou o próprio exportador, ou a trader, acaba não entendendo o porquê dessa diversidade se nós estamos falando de um mesmo país. Claro que aqui a gente tem que observar que existem sociedades privadas e sociedades públicas envolvidas nisso, mas no cômputo geral eu acho que a gente pode trazer isso à baila. É um ponto que dá para melhorar muito na nossa nação, nos nossos portos. Um outro ponto, né, que chamou muita atenção e foi trazido aqui na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? A gente teve um problema muito grave de fertilizante e houve uma importação acelerada, né, de fertilizante, principalmente de potássio, e você teve um problema muito crítico nos portos do sul de armazenagem, né? Deu para perceber que o Brasil não tem condições de armazenar tanto fertilizante, né? Isso aconteceu com aço também em 2020. A gente teve uma importação de aço muito grande, né, pelo preço barateado da China, e os portos ali do sul, São Francisco, principalmente, sofreu um gargalo muito grande, né? O amigo Cláudio até trouxe essas questões de demurrage, e isso é muito importante falar. Você acaba tirando competitividade, você não tem espaço para armazenar, os navios continuam chegando e você não consegue dar conta disso, né? Então, assim, não adianta a gente só trazer problema, né? A gente tem que trazer solução, e nós temos solução para isso, né? Você tem que ter um investimento muito expressivo em expansão retroportuária. Você não pode simplesmente só depender do porto molhado, você precisa ter o porto seco como uma solução. E hoje é muito pobre o investimento nisso. O governo, a iniciativa privada, ainda só olha para o porto molhado, para a questão de privatização. Você tem região para isso, você tem região para expandir isso, e o Brasil acaba não observando isso, né, por uma questão logística. Então, acho que esse é um ponto também muito importante para a gente trazer, e já trazendo a solução. Um outro ponto que eu quero trazer também aqui, transporte de cabotagem em barcaça, né? A gente teve a BR do Mar aprovada, mas ainda é muito incipiente, você não vê isso ainda numa força total. Você vê uma cabotagem muito forte, por exemplo, de aço, você vê o aço saindo de Vitória, indo para São Francisco do Sul, sendo beneficiado e depois exportando. Você vê até uma cabotagem para o Nordeste também de aço, mas você vê pouca cabotagem, né? E aí eu quero trazer aqui de outros produtos, né, do próprio minério de ferro, de grãos, que pode ser uma alternativa a filas de navios e gargalos. Além disso, uma coisa que não se pensa muito, né? O nosso amigo Tokarski, ele acabou trazendo essas questões da barcaça, de carregamento direto da barcaça, mas não se pensa em barcaça para armazenagem, nem em navios que estão subutilizados para armazenagem. Isso é totalmente possível, você ter uma costa brasileira muito ampla e com espaço para isso,
né? Isso é viável. Isso foi feito, por exemplo, há pouco tempo atrás, para combustível. Você armazenava combustível em navios e depois fazer essa retirada. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar também em termos de facilidade logística e melhora logística para o nosso país. Um ponto que pouco se fala, né? Acesso ferroviário, não em relação à carga, para pessoas, né? Você tem hoje um olhar muito maior para se aumentar o acesso ferroviário. As ferrovias no Brasil são totalmente deficitárias. Para quem conhece, né, Europa, você anda na Europa de trem a Europa toda, né? Você não tem isso no Brasil. Você pensa hoje a ferrovia só para carga. E por que eu estou trazendo aqui a ferrovia para transporte de pessoas? Porque, obviamente, se você tem uma ferrovia para transporte de pessoas, você tem uma retirada, né, de pessoas em estrada, de melhora de fluxo de caminhões, enfim, você completa todo um círculo virtuoso logístico e você contribui, além de tudo, com o ESG, né? Eu acho que isso está muito em voga hoje, né? A Lacma, inclusive, ela tem uma agenda de ESG muito forte, é pioneira nisso em termos de gerenciamento marítimo e terminais alfandegados. Então, a gente tem que pensar nessa questão também do acesso ferroviário para a pessoa. O Brasil, ele é um território de dimensões continentais. Por que que nós não servimos a população interestados e intermunicípio por ferrovia? A gente vai ter uma melhora muito grande de infraestrutura também, que vai desencadear nesse alívio logístico. Um outro ponto que eu quero trazer aqui também, infraportuária. Muito se fala, né, de retroportuário, de porto molhado, mas pouco se fala de mão de obra e equipamentos. Você vê a diferença de portos, de infraestrutura, ela é muito grande, você vê um abismo muito grande entre portos privados com uma infraestrutura de mão de obra e de equipamentos em relação a outros portos que ainda estão sendo privatizados ou portos públicos, né? Você vê espaço ocioso em relação a isso. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para isso. Você tem equipamentos que têm uma qualidade tecnológica, hoje a gente tem que olhar isso para o futuro. Digitalmente não dá para a gente não encarar isso, né? A gente está também numa revolução digital muito grande e a gente não se preocupa tanto com isso. Isso tem um ganho muito expressivo quando você fala de operação portuária. E isso vai desencadear no quê? Numa melhor prancha operacional. Isso é produtividade, pessoal. Então, se a gente não olha para equipamentos, se a gente não olha para mão de obra qualificada, a gente não entende por que o navio está atrasando, por que não está carregando. Não é somente o espaço da armazenagem, não é somente a questão do calado, é também a questão da infraestrutura portuária, que ainda é muito deficitária no Brasil, comparado a portos como Roterdã. Vou usar um clichê aqui, um exemplo clichê. Roterdã, que é um porto modelo, sempre foi, né? Desde que eu trabalho com shipping, sempre se falou disso, e a gente não olha isso no Brasil. Investe-se muito pouco nessa questão de maquinário, e aí eu não digo só o maquinário de guindaste, de shiploader, de descarregadores, é maquinário de terra também, a gente tem pouco investimento em relação a isso, e eu acho que isso é uma agenda que precisa ser olhada, né? E quando eu falo de mão de obra, para complementar aqui a minha contribuição, o Brasil ele é um mercado muito deficitário em criar mão de obra para o mercado do shipping, do mercado do comércio exterior. Você hoje não tem escolas, você não tem faculdades voltadas para isso. E aí vocês podem pensar, poxa, Maluza, mas existe curso de comércio exterior, existe curso de logística portuária ou de logística. Esse curso não prepara, é um curso de 2 anos. Você não tem uma faculdade para isso. Você vai na Suécia, você tem uma faculdade para shipping. Por que o Brasil, com tantas universidades, com tantas faculdades, não desenvolve isso? Você não cria pessoas preparadas para o mercado. Eu mesmo sou advogado de formação, né? Trabalho hoje no shipping porque tenho família do shipping. Meu pai trabalhou no porto aqui de Santos, meus avós foram estivadores, conferência de agência. Então, o shipping tá enraizado aqui, né? Tá no sangue. Mas você se prepara com o tempo, né? Eu me preparo durante os meus 20 anos de carreira de shipping, eu venho me preparando, né? Venho fazendo cursos paralelos a isso, mas você não tem esse investimento hoje em mão de obra, em educação no mercado. O porquê não, né, levantarmos essa bandeira e propusermos isso a grandes universidades, de ter um curso relacionado ao mercado do shipping, ao mercado exterior, para a pessoa saber como é que opera um navio, para a pessoa saber como é que carrega um navio,
qual que é a importância, o porquê que o navio boia, a pessoa precisa saber disso, né? O que é um bombordo, um boreste, como é que é a atracação do navio, o que é uma quilha de um navio, o que é um calado, né? Você faz essas pessoas aprenderem na prática, você não transforma isso, e aí você gera um atraso de desenvolvimento e de mão de obra que acaba prejudicando o Brasil. O Brasil hoje ele tem tudo para ser a maior potência em relação a portos. A nossa costa ela é incomparável, né? O que a gente tem aqui de recurso para isso é incomparável com qualquer porto que você possa imaginar, né? Com qualquer território que você possa imaginar. E hoje a gente carece dessa infraestrutura acadêmica. Então, meus amigos, eu queria deixar essa sementinha plantada aqui até para a gente abrir a discussão. Eu sei que o professor Juvelino conseguiu mais meia hora, eu não quero me estender no tempo, né? Achei as apresentações muito contributivas e queria deixar aqui totalmente à disposição de vocês para perguntas e debates. Agradecer aos colegas também a contribuição que deram nesse renomado painel.